Feliz noite! Você tem orquídea Cattleya? Escreva hashtag sim, se não tem hashtag não. Eu gosto de saber aí que orquídea vocês têm. Feliz noite, amados! Tô de volta aqui em Pará de Minas! Feliz noite! Eu e o Isidorinhos agora, o personagem vai me ajudar aqui, né, Isidorinhos? Ele tá falando que e ele entende tudo de plantas. Gladys Suave tá falando que tem orquídea Cattleya. Patrícia Bestelli, feliz noite, minha linda. Leonardo Seone, meu amigo, sempre aqui, Leonardo. Que bom te ver aqui. Patrícia, deixa eu te falar, a gente vai combinar pra gente tomar um café, que não deu certo, né? Lá no hotel a gente vai combinar, tá bom? Feliz noite, amados! Leonardo, você gostou da surpresa que eu recebi? Tá salva no IGTV a live, foi maravilhosa. Patrícia, feliz noite. E melhorou lá, Patrícia? Matilde de Unai, feliz noite. Laura, super combinado, Patrícia. Eu e a Patrícia temos uma afinidade, a gente não se conhece. Isidoros Flores, Beth, feliz noite, Beth. Gravei hoje 12 vídeos, Beth. Fui na fazenda e a gente conversou um pouquinho, foi ótimo, não foi? Compartilhem a live, o Douglas tá falando, galera. Melhorou lá, Patrícia? Compartilhe a live, ó. Tem uma setinha aqui embaixo. Ei, Rita Ferreira, beijo. Beijo, Beth. Mas eu tava preocupada com esses vídeos, gente. Tinha que gravar uns vídeos, mas gravei, mandei hoje no Drive, graças a Deus. Isaura Xavier, tô muito feliz. Excelente passeio. Foi maravilhoso. Eu só volto agora em São Paulo dia 30/11. Foi maravilhoso. Para buscar o livro, que eu tenho que autografar o livro dia 30/11. Eu tô lá em São Paulo. Ó, hoje nós temos esse lírio, o lírio rosa do cenário, incentivando aí a gente ter flor na jarra, flor de corte em casa, né? Para estar colaborando aí com os produtores. E aqui o Isidorinhos, que ele entende muito de planta, é o personagem que eu vou sempre ter nas minhas lives. Ele é lá da Beth, ela me deu, Isidoros Flores, produtora de rosa, mini rosa e bola belga. Então o Isidoros, ele sabe tudo de planta, o camponês, ele vai estar sempre comigo. Vocês adoraram, né, o Isidorinhos? Então eu vou chamar o Reginaldo, vocês compartilhem a live, que a orquídea Cattleya é uma das orquídeas mais queridas. Então a live vai ser maravilhosa. Leonardo, não vou esquecer de autografar seu livro. Os livros vão autografados, só os livros que são adquiridos do mês de outubro e novembro, tá? Os livros do mês de dezembro não vão mais autografados. Eu vou autografar, Leonardo, com certeza, com muito carinho, cada um. Deixa eu... Ô Rita, eu não vi se a Vânia chegou. A Vânia chegou? É Helena, Anjinha, feliz noite pra todos. Voltei, cheguei hoje 4 horas da manhã. Ei, Vânia, Girassol, um beijo no seu coração. A Vânia, a Rita Ferreira, tudo tem quinolambra comigo. Mônica comprou em outubro, o livro vai autografado. Quem comprou outubro e novembro, tá? Até 30 de novembro. Verdes e floridas, aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas. Deixa eu falar com vocês. Vocês viram o Reginaldo entrando? Deixa eu ver se eu consigo localizá-lo. Ele tá online aqui. Mandei um convite, Reginaldo, vê se você recebeu. Vocês estão bem? Me fala aqui se vocês estão bem. Me conta aqui.
Douglas, Ana Jordan, Helena Santarelli. O livro fala de jardinagem, plantas verdes, floridas, orquídeas e várias outras coisas. Eu vou colocar o sumário nos stories. Deixa eu até anotar aqui. Vou colocar o sumário nos stories. Douglas, tudo bem? Rosânia Cristina. Ó, Regi, vou te mandar de novo. Olha aí, se você... A semana tá começando, vai ser maravilhosa. Beth, a semana vai ser incrível. A Beth fala, a semana vai ser incrível. Boa noite, desde Buenos Aires, Argentina, a live que eu assisto. Nico, feliz noite, Buenos Aires. Pereira, também adoro você. Amora M. Jardins, lindos! Fizemos vídeos juntos. Um beijo. Manda proposta para mim que eu tenho que aprender com você. Que a gente combinou, lembra? Eu sou louca, vou copiar tudo de você. Aquele negócio daquela proposta, né, Beth? Tá conectando. Regi não tá conseguindo participar. Regi, manda para mim o convite. Deu que não tô conseguindo conectar. Mas uma hora consegue. Pode ficar tranquilo que uma hora a gente consegue. Amora, vai mandar. Eu vi o vídeo que vocês fizeram, a Amora em Jardins, a Beth, ficou fantástico. Aqui, ó, Regi, chegou aqui. Eu aceitei, vamos ver se dá certo. Se não der, a gente faz de novo. Tiquinho Verde! Feliz noite! Boa noite para todo mundo, tudo bem? Tudo ótimo! Agora melhor ainda! Como você está? Estou ótimo, super feliz por estar aqui com você, Ana. Muito obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo que entrou aí para assistir nossa live. Muito obrigado pela presença. O pessoal é maravilhoso, ama plantas como a gente, sabe que você é show aí nas catleias. E que catleia linda! Muito obrigado por você vir fazer companhia, ter aceitado o meu convite, viu? Que Deus abençoe. Obrigado, Ana. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as orquídeas, especialmente sobre as catleias, né? As queridinhas dos orquidófilos aí. E se você falar alguma coisa de errado, o Isidorinho sabe tudo de catleia, viu? Ele sabe tudo das plantas todas. Maravilha! Nosso ajudante aí, nosso mestrinho. E qual orquídea catleia que é essa? Olha, aqui atrás de mim eu tenho a Cattleya varneri, que são essas de tom lilás mais escuro. E essa no meio, mais clarinha, é uma Cattleya canhamiana, que é uma Cattleya híbrida. Muito bonita também. Linda. Linda, Aí linda. São 3 vasos? na verdade, são 4 vasos. Tem um outro mais atrás ali. No meu orquidário, ô, Ana, como não tem assim, eu não coloco iluminação no orquidário, até mesmo para mim não ficar lá a noite inteira olhando orquídea. Tem muitas orquídeas floridas também lá. Aí eu trouxe algumas aqui para ficar atrás aqui de mim, para aparecer na live, para o pessoal dar uma namorada e dar uma curtida nas orquídeas. Fantástico. Me conta aqui uma coisa. Você trabalha com orquídeas? Conta do seu trabalho. Que cidade que você está? Ô, Ana, atualmente eu moro em Betim, que fica na Você região está metropolitana. você tá pertinho de mim. Pois é, que é a região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? Eu estou em Pará de Minas. Minha filha Pois estuda em é, Betim. pertinho então. O dia que você vir visitá-la, vem aqui em casa, tá? Então, eu estou morando atualmente em Betim, mas eu sou natural de Governador Valadares, no leste de A Minas terra Gerais. da Vânia da Girassol. Ai, que beleza! E ela é minha Ela ajuda a gente conterrânea. aqui nas lives, tudo. Então, e minha história com as orquídeas, Ana, ela se inicia desde a minha infância, desde quando eu tinha 9 anos de idade.
eu conheci as orquídeas nesse período da infância, com 9 anos, e desde aquele momento eu fiquei assim, apaixonado pelas orquídeas, já gostava de outras plantas, só que o meu contato com as orquídeas aconteceu da seguinte forma, é, eu via uma orquídea plantada numa árvore, e aquilo tudo, e aquela imagem da orquídea plantada na árvore me instigou muito, assim, aqueles questionamentos de criança, né, cheio de perguntas e dúvidas, começou a aparecer na minha cabeça aquelas questões, como é que uma planta vive grudada na outra, como é que é esse processo aí, eu fiquei aqui encabulado com aquela imagem, né? Então eu fiquei instigado, curioso para saber sobre as orquídeas e a partir daquele momento comecei a me debruçar sobre informações orquidófilas, né? Informações sobre as orquídeas. E eu estou aí até hoje. Você trabalha com outra atividade ou só orquídeas? Eu sou formado em geografia. Eu sou geógrafo, mas a minha fonte de renda, né, o meu trabalho é apenas com orquídeas. Eu trabalho em projetos de pesquisa com orquídeas, projetos de reintrodução de orquídeas, reprodução, um monte de tudo que está ligado à orquídea, eu estou dentro. Fisicamente, a pessoa vai no seu orquidário ou através do online? Não, a minha coleção de orquídeas, eu recebo visita de pessoas que querem conhecer as orquídeas, né, vir visitar o orquidário. Mas eu trabalho em um orquidário profissional, aqui em Betim, um trabalho que mexe com o comércio de orquídeas. Eu trabalho num projeto de um condomínio fechado, que a gente vai reintroduzir 5.000 orquídeas na área do condomínio. Então, esse é um projeto muito bacana, porque só vai ter orquídeas nativas do Brasil, espécies próprias da região, Leque. Esse condomínio fica em Brumadinho. Então, é um projeto muito, muito É interessante, perto do sabe? Inhotim? Não, porque a área onde fica esse condomínio, ele fica mais voltado para a cidade de Belo Horizonte, para a capital, né? Fica meio assim, em um sentido oposto, sabe? Então eu me dedico muito às orquídeas o tempo inteiro. Quando Nessa... reintroduz as orquídeas, aí como Hum. que faz com a irrigação até o enraizamento? Ô, Ana, é um processo assim, são etapas muito bem respeitadas que a gente segue. Primeiramente, o que a gente faz? A gente faz o estudo sobre quais espécies de orquídeas ocorrem na região que a gente vai atuar. A gente seleciona essas espécies e seleciona outras espécies nativas do Brasil que vão adaptar naquele clima que elas serão reintroduzidas, correto? Então, a partir do conhecimento dessas espécies, a gente começa a fazer um processo de reprodução em laboratório dessas orquídeas. A gente coleta material dessas espécies nativas, faz a polinização, a cápsula de semente que é formada, a gente manda para um laboratório especializado em reprodução em orquídeas, e a partir dessas etapas, né, do laboratório, a planta vai para a bandeja, depois para o vazio e depois vai para a árvore. Então, a pergunta que você fez, como é que a gente faz com a irrigação? A gente sempre escolhe o melhor período para fazer a reintrodução dessas mudas, né? No caso, a gente vai trabalhar com plantas pré-adultas, plantas adultas e plantas num estágio um pouco mais jovem. Esse período agora da primavera e do verão é o período ideal para a gente fazer a reintrodução dessas espécies, porque é o período onde ocorre o período chuvoso, onde que ocorre o período da chuva, né? Só que visitas diárias são feitas a essas plantas para saber como é que elas estão indo, né? A gente aduba as plantas, a gente, se está um período assim seco durante uma semana ou duas, a gente já começa a pensar numa rega para essas mudas, né? Então é um processo bem assim elaborado e bem feito. É tudo planejado, né? Muito bem planejado, porque é um investimento muito alto, né? E a gente precisa de ter sucesso o máximo possível dessas espécies que a gente vai reintroduzir ali naquele local, você entendeu? Entendi. O que você pensou em falar sobre as orquídeas Cattleya para o pessoal hoje? Olha, a Cattleya, eu vou te contar uma coisa, elas são as minhas preferidas em termos assim de beleza, de encantamento, porque a orquídea Cattleya, ela na verdade representa a própria orquídea, né? O próprio grupo de plantas que nós conhecemos como orquídeas, né? Nós temos assim, phalaenopsis, dendróbios, cimbídeos, uma série de orquídeas assim, comercialmente assim, com bastante expressão,
Mas as orquídeas Cattleya, quando você bate o olho numa Cattleya, você fala, isso é uma orquídea, né? Já vem Oh, aquela, aquela tradição da imagem da Cattleya que reforça as orquídeas, né? Quando você vê uma orquídea como uma Cattleya Barneri, eu vou até pegar uma aqui, ó. Você nossa, bate tem o, mais orquídea. tem, Hum. esse meu orquidário aqui, ó. Então, quando você olha uma catleia, a maioria das pessoas, quando olha uma catleia, fala, nossa, isso é uma orquídea. A pessoa não tem dúvidas, né? Por quê? O Brasil, Ana, ele é o país que mais contém espécies de catleias. Então, quando você assim, começa a voltar no tempo, né, e começa a ter contato, por exemplo, com pessoas que viveram em roça, que exploraram uma área assim, nativa, de uma região ainda que não foi devastada, no caso, onde tem matas, áreas preservadas, a maioria dessas pessoas, né, dessas gerações passadas, elas tiveram contato com orquídeas, mas não chamava de orquídea, né? Chamava de parasita, de flor da quaresma. Então, eram os termos populares que as pessoas usavam para designar as orquídeas do gênero Cattleya, né? Teve uma vez, Ana, que eu fui numa cidade aqui do interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Aí, eu passeando por essa cidade, eu via, assim, era na época da quaresma, mais ou menos maio, aí eu via assim, altares nas casinhas, né, naquelas casinhas do interior, e eram umas casinhas baixas que você dava, pela janela, dava para você ver o que tinha dentro da casa. Esses altares eram cheios de Cattleya valquiriana, que é uma orquídea nativa do Cerrado, né? Então, aquelas pessoas, elas adornavam né, os altares, né? Usavam essa orquídea como, como um conjunto da expressão religiosa delas. E isso é muito incrível. Isso reforça o que eu falei agora a respeito, né, do conhecimento da orquídea Cattleya na memória, né, dessas pessoas que nem sabia que aquilo era uma orquídea. Você entendeu? Então a Cattleya, ela representa isso. Né? Ela representa a verdadeira identidade das orquídeas. Você entendeu? Entendi. Qual a luz ideal para as orquídeas catleias? As catleias são orquídeas ávidas por luz, ávidas por uma luminosidade intensa, eu digo uma luminosidade acima das orquídeas que são cultivadas, por exemplo, em estufas muito protegidas. Se a gente for pensar na história, numa história mais remota das orquídeas, a gente chega num período onde a Europa ela começa a explorar as plantas tropicais, né? E começa a explorar as orquídeas. Inclusive, a primeira catleia que surgiu é a Cattleya labiata, né? Que é a Você espécie viu a que é. live que a gente teve de labiata? Eu achei incrível, vocês estão de parabéns. Então, a Cattleya labiata é a planta tipos, né, do gênero Cattleya, e ela chegou na Europa em 1820, há bastante tempo atrás. Ela chegou de uma forma meio que acidental, né? Então, assim, quando ela chegou na Europa, começou aquele burburinho, nossa, todos querem essa orquídea, e foi um frenesi, uma procura assim, muito grande pelas catleias. E lá eles tinham muita dificuldade de cultivar as orquídeas tropicais, especialmente as catleias, porque elas gostam de um clima quente, elas gostam de uma luminosidade mais intensa, 50% de luminosidade, 60%. Então, quando você acerta essa questão da luminosidade, não só para as catleias, né, como para a maioria das orquídeas, é um fator determinante para o sucesso no cultivo. As pessoas elas têm que colocar na cabeça que o que faz a orquídea florescer é a luminosidade certa, tá? Não adianta a pessoa falar, vou colocar um adubo de floração, vou colocar um adubo rico em micro, macronutrientes, mas se a orquídea não tiver uma luminosidade certa, especialmente as catleias, né, que são as nossas, né, o nosso ponto-chave de hoje, a sua orquídea vai virar uma orquídea samambaia, só vai dar folha e nunca vai dar flor, né? Ai, eu não E, podia ter aprendido isso. então ninguém quer ter uma orquídea samambaia em casa, não é verdade? Então o que Nossa, acontece? show! Amei! Ninguém Então o quer que ter acontece? orquídea samambaia.
Ninguém. As pessoas querem ou querem ter samambaia ou querem ter orquídeas, né? Vamos colocar cada uma no seu quadrado, né? Então, o que Ai, isso é acontece? o máximo. A Então é luminosidade, muita luz. muita luz. Ah, Reginaldo, o Só que que você... enche O de que... coraçõezinhos, porque essa dica que ele deu tem que encher a catleia de De luz, porque corações mil, senão. é. E as pessoas perguntam, Reginaldo, qual é a luminosidade certa para a catleia? Está em torno de 50% a 60%. Elas toleram até uma luminosidade mais difusa de 70%. Porque vai depender do seu local. O meu orquidário, ele pega sol desde quando o sol nasce até quando o sol se põe. 6 da manhã já tem sol batendo no orquidário e vai até mais ou menos às 5h30 da tarde. Então, a minha tela de sombreamento, ela é de 65%, que é uma coisa intermediária, né? Uma luz bem intermediária entre os extremos que as catleias precisam. Quando as pessoas chegam aqui em casa, elas notam que minhas catleias, Ana, elas têm uma coloração verde claro das folhas. Algumas um tom quase puxando para o amarelo, um tom meio amarelado. As pessoas, nossa, Muita luz, né? elas estão feias, estão amareladas. Mas essa tonalidade da folha é uma tonalidade saudável para o metabolismo da orquídea, para ela florescer. Então, quando você vê um vaso assim, ó, a planta nessa haste aqui, a catleia está com 4 flores. Tem aqui um vaso ó, que deve ter umas 6 flores. Então, essa luminosidade, ela induz a catleia, ela dar muitas flores, você entendeu? Ah, minha folha está meio amarelada, então estou meio um verde muito claro. Não tem problema, as catleias não tem problema ficar assim, tá? Essa luminosidade é o que faz ela florescer com profusão e dar flores bonitas, né? Quando a folha está muito verde da catleia, ela está assim, se transformando numa samambaia, então não pode, né? Folha verde escura em catleia não é um bom sinal, ela não vai florescer. Recebo várias fotos, Ana, de pessoal, olha, minha catleia como está linda, brota, 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 e não dá flor, já coloquei vários tipos de adubo, já mudei, já fiz isso. Aí eu falo só isso, ó, pega essa planta sua e coloca no local com mais luminosidade. Pode pegar o sol da manhã até as 8 horas, não tem problema. Coloca no local com bastante luz. No ano seguinte, essa planta, assim, estava naquele estágio de orquídea samambaia, né? Encheu de folha, encheu de broto. E quando floresce, dá aquela explosão de flor, porque todas as frentes, né, todas as partes da brotação, ela vai soltar uma haste floral. Então, enche, vira aquele buquê de flores. E fica muito incrível. A orquídea catleia, ela tem alguma que se adapta ao sol da manhã todo? Olha, Direto? olha, temos muitas catleias que vivem até a sol pleno, tá? O dia E todo. que pega sol o dia todo. Por exemplo, se você pegar a catleia valquiriana, que é aquela espécie que eu falei, né, agora há pouco, ela é uma planta que costuma nascer no sol pleno. Eu já vi em locais assim plantada em palmeiras, né? Porque palmeiras, assim, a maioria das palmeiras não dá uma proteção da luminosidade muito eficaz. Costuma o tronco pegar sol o dia inteiro, né? Então, por exemplo, a Cattleya valquiriana, ela se adapta muito bem à luz direta. Se você pegar as catleias bifoliadas, que são aquelas que dão 2 ou 3 folhas no pseudobulbo, aí entra as espécies Cattleya metistoglossa, Cattleya tigrina, Cattleya forbese, Cattleya intermédia. Então, essas do grupo das bifoliadas, das catleias bifoliadas, são outro grupo que aceita muito luminosidade. Então, você vê assim, elas plantadas em árvores, em frutíferas, em palmeiras, pegando muita luz direta, sol o dia todo e com florações assim muito expressivas, né? Então assim, para quem tem pomar, para quem tem árvores no jardim, as catleias é uma boa dica. Ah, mas assim, as pessoas pensam, mas só o dendróbio vai bem. Pode amarrar junto, as catleias junto com os dendróbios ali, né, aqueles olhos de boneca que gosta de muita luz, que elas vão assim viver muito bem em harmonia e vai ser uma floração assim contínua, né? Porque dendróbio dá numa época, a catleia dá em outra época, né? A floração. Então a pessoa sempre vai ter flor em casa. Pode escolher espécies de catleias diferentes que dão flores em determinados momentos diferentes do ano. Tem como eu prever a catleia para mim ter flor o ano todo? Vamos supor, eu quero só a catleia. Certo. Porque é muito irregular, né, Reginaldo? Olha, Ana, o que acontece? Atualmente, o que aconteceu?
qual foi o fenômeno que aconteceu a respeito da reprodução das orquídeas? As orquídeas, elas saíram do estágio selvagem e foram sendo reproduzidas para serem cultivadas, né? E o processo de reprodução das orquídeas é um processo lento, mas é um processo muito eficaz hoje em dia. Então, o que acontece? As orquídeas, depois que ela passa por esse processo de reprodução, ela vai perdendo muita característica selvagem. Ainda mais quando a gente passa a utilizar de um cuidado que vai estimular essa planta a brotar e a florescer mais vezes por ano. Por exemplo, a Cattleya labiata, eu acompanho alguns cultivadores dessa espécie lá no Ceará, que eles têm Cattleya labiata florida o ano inteiro. O pessoal, assim, de janeiro a dezembro, postando foto de labiata florida. Então, assim, o que acontece? A pessoa, ela, dependendo da região do país, porque o nosso país, ele tem um período, né, de calor, né, na maior parte do nosso território, né, lá no sul, um período até um pouco mais curto de calor, mas, porém, é a quantidade necessária para a Cattleya florescer. Então, vamos supor, a Cattleya labiata, ela floresce no verão, tá? A Cattleya valquiriana, ela floresce no outono. A Cattleya varneri na primavera. Então, assim, a pessoa vai escolhendo espécies de Cattleyas e fazendo um mix, né? Um mix de espécies e fazendo um plantio em casa, né? Nas árvores ou até mesmo no orquidário. E fora isso, Ana, o que acontece? A gente tem muitos híbridos de Cattleya. A gente tem Cattleyas amarelas, vermelhas, brancas, azuis, Cattleya de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito, tamanho. Então a pessoa pode fazer um orquidário só de Cattleya e seus híbridos que a pessoa vai estar muito bem assim, servida de flores o ano inteiro. Você entendeu? Então, Entendi. assim, pode ter Cattleya o ano inteiro em casa, com certeza. Qual vaso você gosta de usar? Olha, quem me acompanha nas redes sociais notou que eu fiz uma padronização. Olha, tudo vaso de cerâmica aqui atrás, tá vendo? Você não sabe. Eu pensei assim, eu levar a Catleia para minha live. O Isidorinho falou assim comigo: leva não, que você vai passar vergonha. Ainda bem que eu não trouxe. Tá sem flor, no vaso de barro igualzinho. Falei, se É levar no mesmo. arranjo de corte. Ainda bem que eu não trouxe. Minha tá Eu vou sem pe... flor, porque eu cultivo em árvore, né? Mas o De seu barro cultivo, tem sem flor. Aí eu o seu, trouxe aqui. o seu cultivo em árvore é o cultivo mais ideal, né? Que as orquídeas, as catleias amam árvore. Aqui, ó, o vaso que eu uso é esse vaso aqui, ó. Ele é um vaso de cerâmica. Esse aqui é o tamanho maior, onde que eu coloco as plantas maiores quando eu Esse faço é o. show. É um vaso de cerâmica com bastante furos. Tá vendo? Ele tem bastante furos laterais. Tem um furo no fundo e os furos laterais. A Esse água tipo. sai, né, com facilidade. Então, esse tipo de vaso aqui é um vaso que eu considero assim, para o meu cultivo ideal, porque ele possibilita, como você falou, a drenagem rápida. As catleias não suportam ficar com as raízes úmidas durante muito tempo. O meu orquidário, ele pega chuva. Ele é um orquidário protegido só com tela de sombreamento, não tem proteção contra chuva. Então, eu tenho que pensar nessa situação de períodos de chuva longo. Ah, está chovendo uma semana direto, está chovendo 10 dias. Isso vai prejudicar a minha orquídea, porque ela detesta ficar muito tempo encharcada, né? Esse tipo de vaso aqui, ele drena muito rápido. Vamos supor, choveu o dia inteiro, passou a noite sem chover, ele seca. Então, assim, fica com aquela umidade dentro do ideal, mas, porém, não fica encharcado, né? E um outro fator, assim, muito determinante, Ana, que vai conversar com o vaso que você vai usar, é o substrato, tá? Então, o substrato das catleias, ele tem que ser bem drenado. Ele tem que ter bastante dreno ali. Por quê? Eu falo o seguinte, não falo dreno em si, por exemplo, caco de telha, brita. Nesse caso eu nem uso, por o meu vaso ser muito furadinho. Mas eu uso um substrato que ele é bem drenado, que é casca de... Olha, quem quiser anotar aí, ó, o substrato que eu uso é a seguinte mistura, gente. Casca de pinos, Casca de pino. carvão, né, carvão triturado, casca de pinos,
e um pouco de um elemento que ele vai ser um elemento umidificador, que ele não vai deixar, porque o carvão e o pinus, eles não retêm umidade nenhuma, né? A água bateu ali, escorreu. Então, assim, quando eu quero, passar um período muito tempo sem chuva e que eu não queira regar tanto, eu coloco um elemento umidificador dentro, junto com o substrato na mistura, né? Então eu coloco o esfagno, sabe, o musgo, né? O esfagno chileno. Então eu coloco uma porção pequena de musgo, né, que é o mesmo esfagno chileno, nessa misturinha aí com o carvão e o pinus, né? Aí a pessoa pergunta, ah, mas como é que você faz essa mistura? Qual é a proporção né, dos elementos aí? Sim. Então, eu coloco assim, por exemplo, para cada duas partes de pinos, eu coloco uma parte de carvão e uma parte de esfagno. Então, essa misturinha aí, essa mistura, né, nessa proporção, ela vai ser ideal para plantar as catleias, tá? Fica super de boa. Aí a pessoa fala assim, ah, não, Reginaldo, eu não tenho como usar vaso de cerâmica, é difícil de eu encontrar, é caro. O que que eu faço? Eu posso plantar em vaso de plástico? Pode usar até esse substrato aí. Só que no caso, a pessoa ela vai usar, Ana, menos elemento umidificador. Ela vai usar menos esfagno. Porque o vaso de plástico, ele não tem aquela porosidade, ele não tem ele não proporciona aquela aeração, né, para a raiz das catleias, que é muito importante, né? Esses vasos aqui de cerâmica cheio de furinho, ele possibilita a aeração das raízes também, que é uma coisa importantíssima para a saúde da planta. Deixa eu te falar. E você troca o substrato de quanto em quanto tempo? Como é que você faz? Olha, eu troco de 3 em 3 anos. Por isso que quando eu faço a mudança de vaso, eu já nem coloco num vaso muito grande. Eu coloco num vaso onde que nesse período de 3 anos a planta tenha espaço para soltar um enraizamento, né? Ter brotações de uma maneira que ela consiga ocupar esse espaço extra, né? Pós-mudança. E quando chegar o período de eu mudar, ela já está exatamente no ponto de tirar. Ou seja, começa a aproximar, né, a brotação mais na borda do vaso. Eu vejo que está tendo excesso de raiz. Então, isso quer dizer que está na hora de eu mudar, né? E também Entendi. o substrato ele tem uma vida útil, né? Sim. O substrato das orquídeas tem uma vida útil. Então, assim, a gente tem que favorecer um substrato novo, até mesmo para ela, né, ter como se nutrir. É E importante. é importante. Você tem preferência por algum adubo? Olha, eu gosto muito de usar produtos químicos, elementos químicos na adubação, até mesmo no controle de praga. Por que que eu falo isso? As pessoas até falam assim, ah, não, a gente tem que usar coisas naturais, coisas caseiras. Assim, na minha experiência, o que é eficaz são esses produtos mais elaborados. Porque, Ana, eu vou explicar uma coisa para você aqui, para os nossos participantes, a respeito da diferença da adubação orgânica e da adubação inorgânica, que seria a adubação química, né? A adubação orgânica, ela, no caso das orquídeas, né? Ela funciona da seguinte forma. Você vai pegar um adubo orgânico, que ele é composto por farelos, farinhas, extratos naturais, né? Que é misturado ali, vários ingredientes, por exemplo, torta de mamona, farinha de osso, né? Torta de algodão, esterco. Então, aquilo tudo é processado, né? Para formar um adubo orgânico. Depois que esse adubo orgânico ele é processado, ele é feito, né? Ele tem que ser feito com muita cautela, né? De fabricantes, né? Com idoneidade, experiência. Depois que esse adubo ele é feito, quando você coloca ele na orquídea, o que que vai acontecer? A orquídea por si só, ela não vai absorver aquele adubo sozinho. Ela não vai absorver aquele adubo sozinha. O que que precisa, então, para ela absorver? Ela vai precisar de agentes de decomposição para quebrar aquelas moléculas orgânicas e transformar ele em nutrientes para as orquídeas. Você entendeu? Então, ele vai ter ação de fungos e bactérias que vai decompor aquele adubo, né, aquele adubo orgânico, e através desse processo,
esses micro-organismos, eles vão passar para as orquídeas os nutrientes necessários que ela precisa, né? Só que é o seguinte, o que acontece? Quando você faz o banquete, né, para os seres de decomposição, você vai atrair os fungos bons, as bactérias boas e também os bichinhos ruins, porque todo mundo quer se banquetear com aquele alimento que você colocou ali para a orquídea. Você entendeu? Então você vai ter elementos, assim, você vai ter micro-organismos bons ali atuando, né? Por exemplo, micorriza, né, que é um tipo de fungo que vive naturalmente nas raízes das orquídeas, mas porém você vai ter outros fungos que são maléficos para as orquídeas também. Então é algo meio perigoso, você entendeu? E o que acontece? Você pode estar abrindo a possibilidade da sua orquídea sofrer uma contaminação, tá? Então o adubo orgânico, ele tem esse viés aí, sabe? Para Esses as dois, orquídeas. E sabe o que para eu as falo orquídeas. também? E esse monte de. A gente põe muita água para as orquídeas, Uhum. irriga, espera secar, irriga de novo. E esse tipo de adubo vai indo embora. Ele vai lixiviando, ele vai dando tchau-tchau para as orquídeas. Então, E esse assim, processo já é demorado. E a é gente ainda está pondo demorado. água. É. Pois então, o que acontece? Quando você coloca o adubo orgânico, a atuação dele é de 3 meses por aí. Não é de imediato que acontece esse processo, né, de decomposição dele, né, através dos micro-organismos, para favorecer a orquídea. Então, assim, nesse período que você faz as regas ou chove, boa parte dele vai embora, escoa, vai pelo ralo. Então Eu você acho muito perdeu, complexo. né? É muito complexo. Agora, a adubação orgânica, né? Adubação química, o que acontece? A gente, os especialistas conseguiram elaborar, né, esses produtos, colocando neles uma série de micronutrientes já no ponto da planta se alimentar. Você entendeu? Então, É assim, imediato, né? é imediato. Quando você faz uma cauda, né, de adubo químico, de um adubo já elaborado, quimicamente falando, quando você faz aquela cauda, aquele caldo ali já está cheio de micronutrientes para as orquídeas. Tem o nitrogênio, fósforo, potássio, manganês. Então tem aqueles adubos que têm micro e macronutrientes. Então eles são bem elaborados. Então quando você faz a aplicação daquele adubo, o que acontece? A raiz da orquídea é o principal órgão da planta que vai captar os nutrientes, tá, gente? Não é a folha da orquídea, não. Não existe adubação foliar para orquídea, não, tá, gente? Fica atento nisso aí. A adubação foliar é para milho, soja, plantas de crescimento rápido, tá? As orquídeas, o processo dela é diferente Elas são das uma catleias. tartaruguinhas. E exatamente. As das catleias, então, são lentinhas mesmo. Então, a parte da orquídea que você tem que focar na adubação são as raízes, tá? Então, a raiz da orquídea é o órgão super desenvolvido para captar os elementos. E quando você joga, né, quando você aplica aquela cauda de elementos ali, já processados na raiz da orquídea, ela já vai armazenar aqueles nutrientes, ela vai armazenar aquele nutriente, né, aquela cauda, e depois ela vai processar, levando ele para todas as partes da planta, para a folha, para o pseudobulbo, para as flores. Então, assim, eu acho mais seguro e eficaz fazer uma adubação química. É só você escolher um adubo de boa procedência, um adubo, né, de qualidade, e fazer a sua adubação. Aí a pessoa fala, não, eu quero continuar com adubo orgânico. Excelente, tem muito adubo orgânico muito bom no mercado, só que pode acontecer esse problema de contaminação, de perda de produto também, tá, gente? Eu tô falando assim, o meu ponto de vista a respeito da adubação das orquídeas, tá? Para que vocês fiquem atentos, porque tem muitas pessoas que não sabem como que isso funciona. E também a gente não está contra os adubos orgânicos para tudo, porque adubo orgânico é maravilhoso. Tem tanta planta ornamental, frutífera, horta, tem tanta planta para usar adubo orgânico, não tem, Não, Reginaldo? com certeza. O adubo orgânico, por exemplo, ele funciona como um catalisador até mesmo desses micro,
né, desses micro-organismos que vive, essa microfauna que vive no substrato da orquídea, você entendeu? Então, assim, ele favorece muito, inclusive, ô Ana, o micorriza, que eu falei que é o tipo de fungo que vive nas orquídeas, eles gostam muito de adubo orgânico. Inclusive, alguns são até elaborados com micorriza. Tem adubo orgânico, Ana, que ele já vem com micorriza na composição dele, você acredita? Então a pessoa consegue povoar as orquídeas com micorriza que veio no adubo orgânico. E o micorriza, por exemplo, ele funciona assim, né? Ele está presente naquele adubo orgânico e ele começa a povoar o seu orquidário. Aí quando dá uma cápsula de semente nas suas orquídeas, naturalmente, e a sementinha cai ali no meio das suas plantas, o micorriza ele vai ajudar aquelas sementinhas a germinar e a desenvolver, né? Então, assim, o adubo orgânico ele é cheio de possibilidades boas, né? Ele é muito interessante. O bocashi você usa em orquídea? Não, atualmente não uso bocashi. Atualmente não uso adubação orgânica nenhuma nas Nenhum. orquídeas, Ana. Não, só uso o adubo Químico mesmo. químico por conta também da praticidade. Por exemplo, eu tenho um sistema de irrigação no orquidário que eu também uso ele para adubar. Então eu faço Teste de tipo irrigação. uma fertirrigação. Coloco um pouquinho de adubo ali no recipiente, né, onde fica a água. Então eu coloco uma quantidade mínima ali de adubo e quando a planta é irrigada, né, através do sistema de irrigação, ela já recebe uma dose de adubo ali. Então assim me ajuda muito a respeito da praticidade, você entendeu? Então é muito interessante. O que, que você acha que mais acomete de praga e doença em Catleia? Olha, são muitos tipos que eles gostam de atacar nossas orquídeas. As catleias em si, Ana, elas são muito resistentes. Elas Sim. são tipo de orquídea que segura a barra mesmo quando ela é cometida por alguma praga e uma doença. É uma planta muito forte. Só que, assim, eu acho que das piores tipos de doença que pode acometer as catleias são os fungos. Porque os fungos, eles são, assim, seres invisíveis, ele é muito silencioso, não é como se fosse uma cochonilha, um pulgão, que você passa o olho assim, você já consegue detectar o ataque dessas praguinhas aí, como pulgão e cochonilha. O fungo não, por exemplo, tem um fungo chamado é, canela seca, né, o nome popular canela seca, que é um tipo de fungo que ele penetra na raiz da orquídea, ele adentra no Você fala rizoma da. fusário? Isso, o fusário. Ele adentra na raiz da orquídea, passa para o rizoma e começa a agredir o rizoma, o pseudobulbo. Então a planta, às vezes, ela está bonita, ela verdinha, mas ela já está ficando bem deteriorada ali por dentro. Então o fusário, popularmente canela seca, ele destrói a planta, ele é um fungo muito difícil de controlar, né? E ele ataca, por exemplo, assim, o meio da planta. Você entendeu? Ele não, muitas vezes ele não ataca nem a ponta, nem a traseira da planta, nem a parte da frente, nem a parte de trás. Às vezes ataca o meio. Então, quando você vai fazer uma divisão, uma limpeza, você descarta muita parte que está contaminada. Então, aí o que sobra, às vezes, é uma muda tão fraquinha, né, que ela acaba nem sobrevivendo. Então, o fusário, por exemplo, né, como a gente está falando aqui, é um tipo de doença muito agressiva, né, e muito silenciosa, né, ela é traiçoeira. Agora também tem as bactérias, né, que é aquela podridão negra, a fitosfora, que a orquídea morre, assim, em 24 horas ela morre. Então, assim, tem muitas doenças que atacam nossas catleias, né? E praga tem cochonilha, pulgão, tem a trips, tem um monte de coisa que inferniza a nossa vida, né, nas nossas coleções. Só que as catleias são muito fortes, né? A gente conseguindo acudir a planta, né, conseguindo, né, tratar dela ali o mais rápido possível, a gente consegue eliminar essas pragas e essas doenças através de um tratamento, né? Eu falo que se a gente der uma luz ideal, a gente deixar espaço entre as plantas, não encharcar as plantas, observar durante a irrigação seria uma boa hora de estar observando as plantas, identificar quando você observar alguma coisa diferente,
procurar identificar, conversar com uma pessoa, com outra, porque Uhum. agora no país, tanta gente nova aí com mais plantas, mais orquídeas. Então, conversar, identificar, porque às vezes a pessoa não identifica e coloca uma coisa é outra, é aquela confusão, né? Então, Exatamente. identificar por que aquilo aconteceu, estudar mais sobre o assunto. Então, é tanta coisa que pode ser feito que ameniza muito a situação de pragas e doenças, né, Reginaldo? Não, com certeza. Ô, Ana, a gente tem assim, a gente tem dois viés aí a respeito das informações das orquídeas. Por um lado, você tem um acesso fácil a todas as informações. E nisso você tem acesso à informação boa e às informações ruins, né? Vocês têm uma É, associação de orquidófilos, né? Existem associações orquidófilas. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que procurar as fontes certas de informação, né? E não acreditar em milagres, né? Em coisas milagrosas, coisas assim, mirabolantes que vai salvar a sua orquídea. Primeiramente, você tem que saber o que está acontecendo com sua planta. Isso requer observação. Isso requer bastante observação, porque é a sua orquídea que vai dizer o que está acontecendo com ela. Ela está desidratando as folhas. Vou ver a raiz, como é que está. Estou dando uma mancha amarela, uma mancha escura. Estou dando um amarelamento na bainha, debaixo da bainha, vou ver o que é, vou limpar. Então ali a pessoa ela vai conseguir ver os sintomas, ver os sinais que a orquídea está dando, e através daquelas informações ela vai buscar, né, o modo certo de agir, né? Não é fazendo coisas mirabolantes que vai resolver esse problema, não, porque às vezes você tá assim, tendo um contato com um problema, às vezes assim, até sério na sua orquídea, uma contaminação que requer você, inclusive, jogar a planta fora, né? Do que. Então, assim, a informação é importante para você ter essa noção do que você tem que fazer. Às vezes é uma coisa simples, às vezes não é. Então, assim, as informações, às vezes se depara com umas coisas tão assim mirabolantes né, na internet, que você fala, a gente que estuda, que pega os livros, já leu vários livros de orquídea, você fala assim, gente, da onde que essa pessoa tirou isso, essa receita, né, esse ingrediente, da onde que a pessoa tirou que isso faz bem para orquídea? Então, assim, as pessoas novatas, elas não podem ser ingênuas, não sejam ingênuos, gente. Não acontece milagre no cultivo de orquídea, tá? Então procure as informações certas para vocês não pecarem, porque às vezes você pode salvar sua orquídea e você vai estar fazendo um tratamento que vai se ajudar a matar essa planta sua, né? É. As orquídeas bifoliadas ou de duas folhas ou de uma flor que você acha mais fácil de cultivo? Folha. Olha, as bifoliadas e as unifoliadas, elas têm características bem diferentes a respeito do modo que elas se desenvolvem, né? As bifoliadas, elas são mais exigentes, tá? Elas são plantas que têm umas exigências mais assim, peculiares a respeito do cultivo. Então, assim, até mesmo para um colecionador já experiente, esse colecionador ele pode ter uma certa dificuldade para cultivar algumas catleias bifoliadas. Não são todas, tá? Por exemplo, se você pega uma catleia intermédia, uma catleia forbese, uma catleia gutata, você vai notar que elas são bem fáceis de cultivar, né? Agora, se você pegar, por exemplo, uma catleia chileriana, uma catleia velutina, essas são chatíssimas. É planta, assim, chave de cadeia, furada. Elas são difíceis demais de cultivar. Eu mesmo não arrisco, não, tô fora. Agora, por exemplo, as unifoliadas, Questão né, de quê? De rega? o que acontece? Algumas, essas espécies que eu citei, por exemplo, a velutina e a chileriana, elas têm algumas exigências a respeito da luminosidade, da ventilação, que você muitas vezes não consegue adaptar dentro do seu espaço. Porque o que acontece? O interessante é você fazer uma padronização do seu cultivo, para você conseguir manter, né? Lógico que tem aquelas pessoas assim, que tem mil e um tipos de orquídeas dentro do orquidário e é tudo maravilhoso, né? Só que essas pessoas, elas têm assim, um grau de dedicação, de estudo muito grande. Não é para aventureiro, não. Você entendeu? Então, assim, o interessante é a pessoa
tentar padronizar o cultivo das orquídeas, das catleias. E nisso, ela tem que pensar qual tipo de ambiente que eu tenho disponível, qual é o meu tempo, qual é o tipo de, né, de condições naturais que existem aqui no meu espaço, primeiramente. Né? Isso que a pessoa tem que levar em conta. Ah, onde que eu moro é quente, onde que eu moro chove muito, onde que eu moro esfria muito em determinada época. Então, todas essas informações têm que ser levadas em consideração. Tá? Então, assim, eu acho as catleias unifoliadas, a grande maioria delas, por exemplo, a labiata, a Varneri, né, algumas estrangeiras, bem mais fáceis de cultivar do que certas bifoliadas. Então, Deixa eu assim, te... a pessoa Entendi. pode até comprar, assim, começar a adquirir essas plantas, ou então híbridas, né, catleias híbridas, e começar a prática de cultivo com elas. Das mais fáceis. É isso que eu Isso. estava querendo saber para dar a dica aqui o pessoal. Existe espécies que dá uma vez por ano e espécies que dão duas vezes por ano floração? Nas catleias, existe, por exemplo, a Cattleya forbese. A Cattleya forbese é uma catleia nativa do... Assim, ela vegeta do Rio de Janeiro e vai até o sul do Brasil. A Cattleya forbese, ela tem uma característica de toda vez que ela brota, ela costuma florescer. Então, vamos supor, se ela brotar 2, 3 vezes por ano, ela costuma florescer nessas brotações. A Cattleya forbese. E uma coisa interessante da Cattleya forbese, quem cultiva a Cattleya forbese sabe que ela faz isso, que ela é bem safadinha. E uma coisa interessante da Cattleya forbese é que ela passa essa característica dela para as filhas dela. Por exemplo, se você pegar uma Cattleya forbese e fazer um cruzamento com uma labiata, com uma amistoglossa, com uma outra Cattleya, uma schilleriana, ela passa essa característica para as filhas dela. Então, assim, quando tem híbridos de Cattleya forbese, Fica tudo toda vez que eu... sapatinho. Tudo safadinho. Tudo dá para virada. Floresce várias vezes por ano. Elas não são Tem... orquídeas samambaia. Não são, não querem ser samambaia. Florescem bastante. E a Cattleya forbescens ela é fácil de cultivar, né? E ela tem essa característica, floresce mais de uma vez por ano. Das catleias, é a única que é, assim, espivitada. Você entendeu? Fantástico. Né? O Então, assim, Isadorinhos vai querer uma Cattleya forbese. ele merece. Então, a Cattleya forbescens ela tem essa característica, ela passa isso para os filhos dela. E, apesar da Cattleya forbescens ela não ser uma planta assim, formosa, bela, assim, que é uma planta mais singela, uma planta mais simples, mas quando faz os cruzamentos e forma assim, os híbridos com ela passa as características da floração, assim, inúmeras vezes durante o ano, né? Então, atualmente ela é muito usada em híbrido, porque ela passa essa característica, né? Então, e tem Cattleya que só floresce uma vez por ano. A grande maioria é só uma vez por ano. Não tem jeito. Assim, se a gente pegar a grande maioria das orquídeas, elas são assim mesmo, sabe? Salvo a Phalaenopsis, que floresce o ano inteiro e a floração dura muito, porque o que acontece, a Phalaenopsis ela foi desenvolvida para isso, né, Ana? A Phalaenopsis ela foi desenvolvida para ser uma planta de interior, de escritório, de dentro de casa, para durar muito tempo, para ter florações contínuas. Ela morre, ela fica moribunda, mas está lá florida. Né? Às vezes você vê uma Phalaenopsis lá que não tem folha nenhuma, mas aqueles cachos mais lindos, cheios de flor, né? Então a Phalaenopsis ela foi desenvolvida para ser assim, né? É uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo, né? Com a evolução desse grupo de orquídeas. Já a Cattleya, não. A Cattleya, ela tem esse momento da floração mesmo, que ela não costuma, assim, sabe, ir contra essa natureza dela, de florescer uma vez por ano. Salva a Forbese, né? Que é a piriguete das Cattleyas. E o pessoal, você falando assim, todo mundo vai querer É, a forbese e todo mundo vai aprender. E um vai. pseudobulbo, de um pseudobulbo, ela floresce mais de uma vez, as Cattleyas? Ou depende? Não entendi bem sua pergunta. De um pseudobulbo, você fala assim, vamos supor, esse pseudobulbo aqui está florido, né? No caso. É. Então, esse pseudobulbo aqui que já floriu, no ano que vem ele não floresce. Não? Então, Todas as Cattleyas? o que acontece? Esse pseudobulbo que floriu, que formou esse ano e floriu,
depois que acabar a floração, o que vai acontecer? Ele vai servir como reserva da planta, assim, fonte de nutriente que fica aqui guardado no pseudobulbo, né, que é essa parte aqui de baixo, né? E a folha vai fazer a sintetização da luz, né, da clorofila, e vai manter a planta viva. Ele não vai florescer de novo, você entendeu? O que é que vai Nenhuma acontecer? Catileia. Nenhuma. O que vai acontecer? Ela vai emitir uma outra brotação, né? Ela vai emitir um outro brotinho, e nesse brotinho, né, ele vai desenvolver, e no período certo ela vai florescer. Você entendeu? Agora, por exemplo, tem vasos de orquídea que tem várias frentes. O que seria frente? É um termo que a gente usa para a quantidade de brotações que uma orquídea pode dar, que uma orquídea tem. Se ela tem 2 pontos de brotação, ela tem 2 frentes. Se ela tem 3 pontos de brotação, ela tem 3 frentes. Tem orquídea que tem vários pontos de brotação, e cada ponto de brotação, cada frente, no caso, seria uma possibilidade de floração. Então, por exemplo, esse vaso aqui, ó, que ele tem 2 pontos de floração, aqui e aqui, ele tem 2 frentes, que são as 2 guias, né, que ela floresceu, no caso. Entendi. Né? Catileia, então, ele sempre tem mais de uma frente. Pode ter, pode ter. Aí a pessoa fala assim, Reginaldo, eu tenho uma catleia em casa que ela tem uma guia única, ou seja, ela tem só uma frente, ela vai crescendo como se fosse uma cobrinha, assim, vai esticando. Aquele monte de pseudobulbo e uma frente só, floresce só dá só um cacho por ano, no caso, né? Só poucas flores. Aí a pessoa fala, como é que eu faço para estimular ela a brotar? Existe um processo que a gente chama de pique. Você já ouviu falar no pique? Um cortezinho. Aí você vai fazendo, né, o corte no rizoma, né, da planta. Primeiro você conta a quantidade de pseudobulbo que a planta tem. A planta tem 10 pseudobulbos. Aí você conta os de trás, por exemplo, 4 de trás dá um pique. Aí conta mais um pouco, dá um pique. Então, pelo menos 3 a 4 pseudobulbos, né? Cada parte tem que ter para você fazer um pique. E seria o ideal que os pseudobulbos que você vai fazer o pique, eles tenham folha. Se não tiver folha, não tem problema. Ela costuma brotar mesmo assim. Ela vai ficar mais Mostra aí fraquinha. aonde você faz o pique na De- orquídea, de- para o pessoal fazer. Pois então, vou pegar um vaso aqui e vou mostrar. A minha luminosidade não está muito boa, mas eu vou tentar mostrar. Olha, outra coisa, eu sou péssimo para câmera, você já viu, né? Tá Então aqui, ó. ótimo. Então aqui eu tenho esse pseudobulbo, esse aqui, né? E esse aqui. Então são 4. Aí aqui eu venho aqui, ó, nesse ponto aqui, faço assim, ó, dou um corte aqui. Então essa parte aqui que tem esses pseudobulbos aqui, o que vai acontecer? Nesse pedaço que ficou esses pseudobulbos, tem gemas, né, gemas de brotação, e eu destacando essa parte de trás dessa parte aqui da frente, né, o que vai acontecer? Essa parte de trás, ela vai ficar estimulada a brotar. Então ela vai formar uma nova frente. Ela vai dar uma brotação formando uma nova frente. Então vai ser feito 2 plantas distintas desse vaso aqui, né? Vai ter essa parte aqui que está florida e vai ter essa parte aqui, Você né? Que eu vou cortou fazer embaixo? Oi? Você fez o corte embaixo? Não, nesse caso não. Eu estou só assim gesticulando para as pessoas entenderem a quantidade de pseudobulbo e onde que corta, né? Nesse caso aqui eu não fiz o corte porque eu não quero fazer no caso, né? Não vejo necessidade. Mas se a pessoa for fazer em casa, ela sempre tem que contar pelo menos uns 3 ou 4 pseudobulbos, né? E fazer o corte no rizoma, que é aquela parte, né, onde os pseudobulbos estão presos, né? Aí Corta vai ter até lá uma... embaixo? Corta, então, a parte que está o rizoma da planta, a pessoa ela vai cortar ele, né? Ela vai destacar ele. Eu faço um corte já. Tem pessoas, Ana, que ela faz um corte superficial, faz tipo uma ferida. Só que o que acontece? Se tiver o trânsito da seiva em toda a planta, às vezes esse estímulo, ele não é entendido pela orquídea. Não é suficiente, né? Não é suficiente. Quando eu faço um pique, eu pego a tesoura, vou lá e faço o corte no rizoma. Corto mesmo
e coloco ali uma pasta de dente ali, alguma coisa para vedar, e deixo a planta seguir o caminho dela. A parte Então de você trás vai tira a brotar. planta do vaso para fazer o corte. Não tiro. Eu só pego a tesoura, posiciono ali naquela parte ali que eu falei onde vai Entendi, cortar, e só faço o corte e deixo ali. entendi. Passo um pouquinho de pasta no corte, né, pasta creme dental, e deixo ali. Aí o que acontece? No mesmo vaso, porque se você destacar, você vai causar um estresse na orquídea. É. Então, às vezes você Atrasa, né? retira. Então, às vezes você vai tirar aquela parte de trás, você vai quebrar a raiz, você vai estressar a planta, às vezes ela nem vai brotar. Então, deixa lá ela quietinha, faz o corte, deixa quietinho e espera ela brotar ali mesmo. Aí, depois que ela brotar, soltar um pseudobulbo, soltar a raiz, aí você pode destacar aquela muda, tirar aquela muda do vaso, né? Agora, se sua intenção é só dar volume no vaso, fazer com que ela emita novas brotações, você faz o pique ali e deixa o vaso, a planta colonizar o vaso, tendo outras brotações que você vai possibilitar com esse processo aí. Estimula a brotação, né? Estimula a brotação. O pique é para isso, porque quando você corta uma parte da planta, né, quando depois você faz esse corte, aquela parte de trás ali onde tem gemas, aquelas gemas elas vão ter que desenvolver, porque a planta entendeu que uma parte dela foi destacada da parte que estava nutrindo ela e ela tem que se virar. Aí fala, É olha, se eu uma não poda, né, Reginaldo? se eu não, ela a planta pensa assim, se eu não brotar aqui atrás, que eu estou desligada da parte da frente, se eu não brotar aqui atrás eu vou morrer. Então eu vou ter que É, brotar, eu vou ter que ter minha independência, né? Minha independência nutricional. Então ela vai emite broto e segue a vida. entendi. Nossa, você é um computador ambulante, sabe tudo. Imagina. Lá atrás que é o Isidorinho. a Ele soprou tudo enciclopédia. para você. Soprou mesmo, tá achando o quê? Eu barganhei com ele as informações. Aqui, você quer falar Oi. mais alguma coisa pro pessoal? Quero falar assim. Eu quero falar para as pessoas, Ana. Primeiramente, eu quero fazer agradecimento a você pelo convite. Você é uma pessoa que está levando muita coisa boa para todas as pessoas que têm a possibilidade de te assistir. Você é muito simpática, comunicativa. Você está de parabéns, nota 10. E as pessoas que te Gratidão seguem, sempre. e essas pessoas que te seguem, elas são muito, muito sortudas, né, por ter você como um agente comunicador, né, que leva essas informações, né? E outra coisa que eu quero falar para as pessoas que cultivam orquídeas, né, que a gente está falando sobre as orquídeas agora, que as pessoas sempre procurem informações coerentes, que as pessoas sempre procurem informações certas, não acreditem em coisas mirabolantes, tá, gente? Não acreditem em milagres. Então, as informações certas, elas que vão ajudar a vocês a seguir o caminho certo do cultivo, o caminho correto. E quem é que vai te ensinar? Vai ser eu, vai ser a Ana, vai ser um monte de gente, mas principalmente as orquídeas, né? Observando sempre as orquídeas. Elas que vão falar, ai, eu preciso de mudar de substrato, está acontecendo um problema comigo de fungo, tem uma praguinha aqui comigo. É a observação nas suas plantas, né? Porque as suas orquídeas, elas vão, o modo que elas vão desenvolver vai ser exatamente compatível da forma que você está cuidando e com o ambiente que elas estão. Então, é a partir do modo que elas estão crescendo, que elas estão demonstrando a beleza dela para a vida, é que vocês vão entender o que realmente se passa com elas. Se elas estão bem, você está de parabéns. Se ela está, né, meio cabisbaixa, meio jururu, alguma coisa tem que ser mudada. Então, sempre observem as orquídeas, porque acima de mim, de qualquer outra pessoa que acha que entende de orquídea, elas que realmente vão falar o que elas precisam aí no seu espaço, né? Então isso é muito importante. Pessoal, tira um print da tela, escreve uma mensagem bem linda para nós, para mim, para o Isso, Reginaldo. isso mesmo. Queremos a mensagem de carinho de vocês. Não custa nada vocês tirarem um print, postar nos stories, marcar eu e o Reginaldo. Isso Você mesmo. quer falar mais alguma coisa, Reginaldo? Se Só sinta à agradecer. vontade.
Só agradecer, muito obrigado pelo convite, tá, Ana? Muito obrigado mesmo. Adorei estar Obrigada a com vocês você. aqui. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou aí. Que você tiver, você vem aqui também. Meu convite está feito para você. E outra coisa, Ana, eu queria te pedir, na próxima live, vamos fazer durante o período do dia, porque eu posso fazer dentro do orquidário. A internet lá é legal? É, vai super bem. Ou então eu pego um Show. monte de orquídea, espalho aqui no deck, fica uma luz bonita, uma claridade boa, e encho O aqui de pessoal vai orquídea. amar. Fechou. Pois é. Vamos fazer isso na próxima, tá? Tá. Gratidão. Ó, um super beijo para você, muita saúde, paz, sucesso mil, muitas plantas lindas, maravilhosas, para todos. Deus continue te abençoando. Pessoal, Amém. feliz noite para vocês. Muito obrigada pela companhia de cada um. Compartilhe essa live e espalhe aí o conhecimento de vocês, o que vocês aprenderam com as outras pessoas. Porque tudo que é bom compartilhado fica melhor, né, Reginaldo? Compartilhado fica melhor, isso mesmo. Fica a dica, compartilha tudo que é bom. Um beijo no coração de vocês. Você arrasou, Reginaldo. Você também, Fica sempre com Deus. arrasando. Feliz Tchau. semana. Feliz semana para todos. Feliz semana, amados.